Oi, meu nome é Eduardo. Oi, meu nome é Daniel. Você também? Eu sou o Davi Miravete. E eu sou o Gustavo Rei. Então, muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre os casos que realmente aconteceram sobre o cancelamento. Que nos últimos anos, né, que realmente esse caso do cancelamento, que na verdade que tomou esse nome de cancelamento, tem explodido. A gente vai falar tanto sobre os verdadeiros como os que simplesmente foram falsos. E também sobre um pouco sobre essa cultura do cancelamento, sobre o pessoal que cancela. Então, explicando um pouquinho melhor, o nosso primeiro caso que eu vou falar é sobre a Luísa Sonza, que ultimamente, na verdade, esses dias ela sofreu um grande, entre aspas, expose no Twitter, né, um cancelamento, cancelaram ela, por culpa de algo que aconteceu 2 anos atrás. Você provavelmente não tá sabendo porque foi um caso que a mídia ocultou. Como a Luísa Sonza é daquele grupinho do pessoal que... É o pessoal do cancelamento, né? O pessoal politicamente correto. Exatamente isso. O pessoal decidiu ocultar tudo que ela fez, já que vai causar uma imagem ruim, principalmente que a Luísa Sonza sempre esteve nesse meio. Enfim, o que aconteceu foi que a Luísa sofreu um cancelamento sobre algo que aconteceu 2 anos atrás, em 2020. Ela começou um processo de... ela sofreu um processo sobre racismo. E só em 2022, né, que esse caso realmente tomou fama, que o pessoal do Twitter foi lá, começou a pesar em cima dela. Tanto é que ela foi no seu próprio perfil oficial e acabou comentando sobre o caso. É bem interessante, né, ver isso, que, tipo, sempre acontece isso. Toda vez que é um artista famoso que é geralmente desse povo, acontece isso. É encoberto depois de um tempão, tipo... É porque eles mesmos criticam as pessoas que são canceladas. Aí quando acontecem com eles, eles querem desmentir isso e abafar o caso. Tanto é que naquela época a mídia simplesmente culpou todo mundo que falava sobre o caso, falava que estava espalhando fake news, e ela mesma foi no Twitter dela naquela época dizer que era mentira, e hoje em dia ela foi no próprio Twitter oficial e disse sobre o que ela fez. Então é meio que bem hipócrita, pra falar a verdade. E isso acaba sempre causando prejuízo pra quem sofre o expose de fake, né, o cancelamento, sem motivo nenhum. Pode ser o motivo mais ridículo, por exemplo, alguém pega uma print fora de contexto, não fora de contexto, mas alguém cria uma print fake e manda pra todo mundo, e o pessoal que já tinha um ódio sobre essa pessoa, sobre esse influenciador, acaba transmitindo a mensagem. E isso acaba não só, às vezes tipo a pessoa mesma consegue desmentir, mas isso acaba trazendo um prejuízo enorme. E isso meio que suja a imagem da pessoa e nunca mais volta. Exato. Ela sempre fica com essa imagem. É exatamente uma mancha na carreira da pessoa. Além também do negócio psicológico, né, que vai causar na pessoa. Também tem, tipo, pega coisas de 10, 20 anos atrás. 20 nem tanto, né, mas 10, quando a pessoa era imatura e falava certas coisas meio desnecessárias e coloca ela de novo. Como se a pessoa ainda fosse a mesma coisa de antes. Isso dá pra tirar de contexto, não é que esse bagulho que aconteceu com a Luísa Sonza não foi algo tipo, nossa, 20 anos, 10 anos atrás, por exemplo. Não, foi há 2 anos atrás, só que a mídia realmente encobriu e ela mesma diz que era mentira. O bagulho não é sobre um bagulho, uma foto que eu vi recentemente, não é sobre o que não falar, é sobre quem não falar. Eu vou falar sobre o cancelamento do Neymar. Ocorreu em 2016 por aí. E era sobre ele que estava sendo acusado sobre um abuso. Ele tinha feito abuso com uma funcionária da Nike. E por isso mesmo a Nike cortou o patrocínio milionário dele. E querendo ou não, ele foi manchado. A imagem dele foi manchada por isso. Por causa de um dinheiro, né? Sim, ele perdeu muito dinheiro. Não e que ele foi precise... falso. Foi confirmado que era tudo falso. Então, esse bagulho sempre causa um prejuízo enorme na carreira. Por exemplo, uma pessoa pequena de 100 mil inscritos no YouTube, por exemplo, se ela acaba sofrendo um expose de um cancelamento, sempre vai ter aquele pessoal que já tinha um ranço dela antes, e ela acaba matando, isso vai causar um furo enorme. E às vezes a pessoa acaba desistindo da sua carreira, porque o pessoal realmente cai em cima, esse pessoalzinho. Exatamente. Se a pessoa não conseguir souber lidar com isso, souber desmentir, já era. Não tem como, ela vai ser essa pessoa pra sempre. E a pessoa não tem muita visibilidade, não tem muita ajuda no muito público. Então ela não vai ter a grande ajuda que muitos famosos têm. O bagulho aconteceu, não sei quanto tempo faz, mas eu me lembro. Tinha um cara que ele tinha diversos problemas psicológicos e ele acabou pedindo a namorada dele pelo Twitter, em casamento pelo Twitter. Alguma coisa assim.
O que aconteceu foi, ele pediu ela em namoro, em casamento, perdão. Eu só não lembro por onde, mas se não me engano foi pelo Twitter. Foi pelo Twitter, foi pelo Não. Twitter. E o pessoal caiu matando em cima dele. E ele como... Jogo falando que era vergonhoso, tipo... que ele não deveria fazer isso, que era ruim. que deveria ser romântico, e a namorada dele tinha aceitado, mas, tipo, isso causou um problema tão sério no psicológico dele, que já era meio ruim, que ele acabou cometendo... Era meio abalado já. Ele acabou cometendo suicídio por culpa disso. Por culpa que o povo chato do Twitter, do Instagram, não sabe respeitar a decisão das outras pessoas. É o grande povo do cancelamento. Um caso bem não muito conhecido, cujo era de um youtuber não muito famoso, cujo era gringo. O nome dele era Armor Ultra. Ele era considerado um pedófilo, por causa que ele tinha um servidor do Discord, cujo ele era considerado um pedófilo por causa que... Pelo que eu tinha visto, que o Gustavo me falou, ele tinha falado muita coisa ruim no Discord e tinha vazado isso. E era o cara mesmo, era o youtuber, e tinha vazado todas essas coisas ruins que ele tinha falado, tipo racismo, essas coisas, pedofilia e tal. E manchou a imagem do cara e ele foi banido, literalmente banido de qualquer coisa, rede social. Então, Uns meses depois ele teve que se redimir, mas ele falhou. É que assim, depois que você faz isso, não tem como se desculpar. Eu tenho, uma suposição. Eu sou um youtuber, sou um youtuber famoso, mas eu sofro um expose de pedofilia. Não dá pra simplesmente apagar tudo que você fez. Se você ameaça alguém, tipo... Porra, por exemplo, o pessoal lá que tem foto errada de menor no celular. Não tem como você apagar o psicológico dela. Não tem como você simplesmente falar, porra... Você vai esquecer isso, tipo, você vai perder todo esse trauma que você sofreu durante. E também, depois que você sofre o cancelamento, você pode ter a sorte de que as pessoas esqueçam, né? Eu acho difícil isso acontecer. E um dos casos que as pessoas com certeza não vão esquecer e que causou muito prejuízo pro cara foi o Monark, mano. Não tem como falar de caso de É cancelamento. porque, cara, tem assuntos que dá pra ser relevado. Tipo, o cara pede desculpa, ele admite que ele errou, ele admite que ele fez merda. Até dá pra relevar, mas tem outros que não dá, é impossível. O problema é que assim, o Monark ele falou de política. O primeiro erro dele foi falar de política na internet. A política na internet, principalmente em 2022, tá muito dividida. Não vou dizer quem tá certo, quem tá polêmica. errado. Então, mas o cara decidiu falar de política na internet. E o problema é, segundo, ele falou sobre nazi. E, nossa, é simplesmente pedir pra ser cancelado. E ele não se desculpou e uns meses depois ele voltou a falar de política. Ele se desculpou assim e tal, tava bêbado. Mas depois no Instagram. Ele tava bêbado. Aí depois no Instagram ele fala assim: nem tudo foi cancelado, graças a Deus. E depois de um tempo que ele foi cancelado, ele foi em outro podcast, de menos visibilidade, é claro, falar sobre isso. Ele falou assim: eu não peço desculpas pela minha ideia, e peço desculpas sim pela forma que eu entreguei ela. Mas eu acho que a minha ideia tá certa. Ele falou algo assim no podcast. E depois disso. O Monark não aprende. Recentemente no Twitter, ele foi falar sobre política de novo. É sempre política, parece que o Monark. Ele sempre quer atenção para ele, justamente por isso. De novo ele foi cancelado, de novo xingaram ele, cancelaram ele. Porque, mano, parece que o Monark não pensa direito. Ele só fala qualquer coisa que vem na mente, independente do que acontecer. Exatamente. Política em si é bem polêmica. Vai ser bem difícil dele voltar de grande mídia, né? Eu tenho certeza que ele não volta, tenho certeza. Ele tem participado de alguns podcasts pequenos, algo assim, mas eu acho que ele nunca vai conseguir ter a mesma visibilidade que ele tinha antes. Então, ele não vai ter a mesma imagem ele que tem um podcast próprio dele, né? Mas, tipo, agora não tem comparação com quando ele era do Flow, né? Então, cara, nem é no YouTube. O podcast nem é no YouTube. Esse bagulho do podcast, na verdade, talvez ele até seja chamado por podcast grande, mas não vai ser por quem ele é. Não vai ser pelo Monark de 2012 que jogava Minecraft de boa, não. Vai ser pelo Monark que fala sobre política, foi cancelado. Vai ser pelo Monark pelo lado ruim dele, vai ser pela imagem horrível dele. Exato. Também tem o Júlio Cocelo, né? Que ele foi cancelado faz mais ou menos o quê? Uns 8 anos atrás, que ele falou alguma coisa sobre o AP. Sobre ele fazer um arrastão.
tipo, não é certo, né? Mas desenterraram essa coisa lá pra 2019, 2018, só pra poder acabar com a imagem dele. É meio bizarro essa coisa, né? Tipo, parece que o pessoal tem uma sede por, sei lá, derrubar os outros. E a gente volta para aquele assunto no início. Esse mesmo pessoal, o pessoal que já falou coisa errada, já tem motivo suficiente pra ser cancelado e não votar, mas não cancelam porque são do pessoal do cancelamento. É meio triste saber disso, que o cancelamento é meio que um herói e um anti-herói, né? Ele serve pra muitas coisas boas, pra derrubar um pessoal que tá errado, como diversos casos aconteceram, como o que o Gustavo falou sobre o pedófilo youtuber, mas também é errado, porque você pode acabar desgraçando o psicológico de alguém e no final é mentira. E você vai ter culpa disso. Eu acho que esse caso do Cossielo foi um pouco de uma forçação de barra, minha opinião. O Júlio Cossielo é uma pessoa que faz aquelas comediazinhas, né? Mas o pessoal do Mimimi odeia o cara é ele. comediante, literalmente, comediante. E o pessoal do Mimimi odeia isso. E só por causa de uma piada, que foi um pouco fora da curva, cara, o pessoal já caiu em cima dele. E sempre tem aqueles casos como, vamos supor, lembrando, tudo isso que eu tô falando é simples, mas entre aspas, mas uma pessoa vai lá e fala, tipo, nossa, fala muita merda em um vídeo, e aí vai lá o canal de opinião, vai lá, comenta sobre o caso, e a pessoa simplesmente mete um processo na cara dela por motivo algum. Já aconteceu diversas vezes da pessoa, tipo, dela falar realmente coisa muito errada, e o canal de opinião vai lá, fala, e na verdade o canal de opinião que sai como errado. Geralmente os processos não ocorrem porque não tem motivo, opinião até agora, pelo que eu sei, não é crime, e como é uma figura pública, não tem como processar pra botar a imagem dela, então é o que tem ocorrido com bastante frequência. O pior de tudo é que na maioria dos casos, as pessoas que... Pode falar. As pessoas que foram canceladas têm mais visibilidade que os canais de opinião. E por exemplo, um caso que ocorreu com um youtuber no passado, o Z, ele foi exposto por pedofilia, ele perdeu o canal, só que depois do Exposed, ele ganhou muita visibilidade que ele nunca teve. E uns tempos depois ele foi no Twitter dizer, nossa, olha quanto eu tô ganhando depois de levar Exposed, eu tô ganhando mais que eu era quando eu era youtuber. E é, mano, simplesmente ridículo ver que as pessoas continuam dando visibilidade pra pessoas Mostra que o problema mesmo do cara é o caráter dele. Ele é ruim por pessoa mesmo. Depois do... Ele não é uma atitude só. Então, diversas pessoas acabam se mostrando que realmente é. Não tem aquele bagulho, todo youtuber é, tipo, odeia os seus. Não, mano, mas esse tipo de pessoa, mano. Aí você pegou um ponto importante, né? Tipo, se a gente dá muita atenção pra quem dá essas ideias, às vezes é só melhor excluir. Tipo, Então, ignorar. Ignora, deixa no canto que uma hora ele para. Sim. Enfim. Cara, eu vou falar também sobre... Acho que vocês viram do caso do Arthur Duval. Era um deputado, né, aqui de Brasil. Que em meio à guerra da Ucrânia lá, ele falou aquele monte de merda em áudio. E ele realmente falou isso. E tava no grupo do WhatsApp. E cara, ele falou tanta coisa ruim que não dá pra defender. Porque ele falou coisas que denigram a imagem de um monte de pessoa, um monte de mulher, né, em geral. E realmente, é do caráter do cara. Eu acho que ele falou merda mesmo e não tem como desculpar ele, já que ele já falou tudo isso. E Então acho que é isso. Esse é o nosso segundo episódio. E até mais. Falou. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.